Ser rejeitado dói. No fundo, ninguém quer ser rejeitado. Todos nós queremos amar e pertencer. Somos seres sociais e é por isso que a rejeição é tão antinatural e tão dolorida quando ela nos acontece. Seja no âmbito profissional, seja nos relacionamentos amorosos, seja nas amizades, seja num simples convite para um café com uma amiga. Quando a gente se sente rejeitada, a dor que a gente sente é a dor de não ser bom o suficiente, a dor de não pertencer. E é uma dor que vai lá num lugar muito primitivo dentro de nós, num lugar de rejeição e de perigo. Apesar de ser muito dolorosa de sentir, muito desagradável de experienciar e que às vezes pode ser muito intenso o sofrimento que ela traz, a rejeição acontece em todas as casas, nas melhores famílias, e todo mundo já se sentiu em algum momento mais ou menos rejeitado. O que acontece é que alguns de nós têm algumas estratégias de enfrentamento, algumas formas de lidar que anestesiam mais a dor da rejeição do que outros. E aí é comum a gente ver aquela fábula da raposa e das uvas, né? Ah, eu nem queria mesmo, nem me importava. E a gente rejeita pela dor de ser rejeitado. Mas a rejeição faz parte e a gente precisa ter coragem para falar sobre ela, para deixar o nosso ego de lado e poder trocar uma ideia sobre o sentimento de rejeição. A rejeição é uma experiência emocional comum, humana. Provavelmente todas as pessoas que tu conhece já foram rejeitadas. Mas o que acontece com a rejeição? Ela nos leva para um lugar de constrangimento e de vergonha. Então é muito comum que a gente nunca tenha falado sobre isso, que a gente se sinta mal, envergonhado por falar do nosso sentimento de rejeição quando ele aparece aí. É fundamental que a gente lembre que a rejeição é uma experiência emocional comum para que a gente saia de um lugar de personalização onde a gente imagine e acredite que a rejeição só acontece com a gente por nossos defeitos ou por não sermos pessoas perfeitas e ideais ou por alguma questão pessoal e particular nossa. Quando a gente se sente rejeitado, quando a gente vive de fato uma rejeição, seja um paciente que interrompeu o processo terapêutico e a terapeuta está ali se sentindo rejeitada, seja alguém que foi terminado no relacionamento, seja alguém que levou um fora, seja alguém que não conseguiu aquela vaga de emprego. Esses momentos, apesar de serem comuns e cotidianos, eles não são falados porque a gente vai para um lugar de constrangimento e aí, com isso, a gente acaba se isolando mais, como se a rejeição fosse algo a ser taxado, e a gente ainda fica num lugar de criticar a nossa rejeição, como se a gente fosse errado e merecesse aquela rejeição, ou se punindo por ter recebido aquela rejeição. Então, é importante que a gente possa amenizar a nossa autocrítica diante desses momentos de rejeição, porque ela acontece com todo mundo. Basta ser humano e basta estar aí se relacionando ou se arriscando na vida. Se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre psicologia, sobre autocompaixão e sobre como ter relações mais conectadas. Já aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Se tu já for inscrito, muito obrigada pelo teu apoio aqui. Ele é muito importante para mim. Que a rejeição é uma experiência dolorida, a gente já sabe. Agora a informação nova é que a rejeição faz parte da vida. E como ela faz parte da vida e é dolorida, eu quero compartilhar com vocês 4 passos para a gente lidar melhor com a rejeição quando ela vier bater na nossa porta. Porque ela só não vai bater na nossa porta se a gente ficar escondidinho lá, preservado na nossa zona de conforto e olhe lá, né? Porque às vezes, ainda assim, a rejeição pode bater na nossa porta. Nossa tarefa também é desassociar a rejeição como algo do meu valor pessoal, como algo intrínseco da minha essência, do meu valor. É lembrar que a rejeição faz parte da vida e que, assim como a gente é ou já foi rejeitado ou será rejeitado, a gente também rejeita. A gente também está no lugar de rejeitar, de dizer que não, de
rejeitar outras pessoas, outras oportunidades, outros convites. Então, é uma via de mão dupla, por mais que a gente só sinta a dor da rejeição, especialmente por um lado. Aqui a lição é olhar para a rejeição como uma mensagem e poder ter autoconsciência e coragem para avaliar quais são as mensagens e quais são as sensações e reações que a rejeição está nos trazendo. Por exemplo, se uma rejeição pega em cheio na minha autoestima, no meu valor, e porque eu não consegui uma entrevista de emprego, uma vaga de emprego, eu já saio me criticando, me sentindo a pior pessoa do mundo, a pior profissional do mundo, a rejeição está comunicando uma ferida na minha autoestima, está comunicando uma ferida no meu valor pessoal, está me convidando a olhar o valor que eu me dou, o valor que eu enxergo em mim, as crenças que eu tenho sobre mim, sobre a minha autoimagem. Então a rejeição tá aí apontando, né? Tá tirando o band-aid de uma ferida que tá ali precisando de cuidado. Um outro exemplo pode ser a gente ser rejeitada por alguma amiga, ou ser rejeitada por algum familiar, ou ter algum convite pessoal nosso rejeitado. Se a gente se sente triste diante dessa rejeição, se a gente é impactado de alguma forma por essa rejeição, seja uma rejeição simples de uma amiga que não pôde marcar um café quando a gente convidou. A tristeza dessa mini rejeição está dizendo que aquela relação importa para nós, ou que a gente gostaria de estar com aquela pessoa, ou que aquela pessoa faça diferença na nossa vida, que não é uma pessoa irrelevante, que a gente não é indiferente àquela relação. Então, sentir o impacto dessa rejeição pode dizer isso, pode dizer que aquela relação é importante para nós, ou que relacionamentos são importantes para nós, ou que estar em relacionamentos é algo que tem valor para nós. Então é nesse sentido, é poder deixar de lado um pouquinho a dor que a rejeição traz e poder olhar para a mensagem que ela está trazendo, quais são as sensações que ela está trazendo, quais são as memórias que ela está trazendo. Muitas vezes a gente vai conectar a partir de uma vivência de rejeição, memórias lá de trás, de a gente pequeno sendo rejeitados na escola ou pelos nossos pais, enfim. Então é importante que a gente possa olhar para o que tem a mais ali, para além daquele disco rachado da rejeição e da autocrítica. Perfeccionismo também pode aparecer aí no sentido de que a gente tem que ser unânime, né? A gente tem que ser 100% em tudo. A gente fez um teste para uma vaga, tem que conseguir. Isso é o perfeccionismo, é a exigência exagerada, né? A gente se exigir algo que é impossível. O segundo passo diante da rejeição é a aceitação. É a gente poder entender quanto de espaço há para reverter aquela rejeição e quanto de espaço não há. Se alguém terminou comigo e a pessoa está decidida, talvez só me reste aceitar. Ou talvez exista um espaço para rever essa decisão? Será que existe um espaço para reconciliação? Nosso segundo passo diante da rejeição é poder entender o quanto que eu vou precisar aceitar e o quanto que eu tenho que fazer. Diante de uma situação que a gente não tem mais o que fazer, que a gente não tem espaço para fazer, ou de algo que não está nas nossas mãos, a nossa tarefa é usar a aceitação, é treinar a nossa aceitação, é viver a nossa aceitação no sentido de entender que a rejeição é dolorida, de dar o tempo para ela, de poder acomodar dentro de nós a rejeição que a gente está sentindo, as dores que vêm com ela, e ao mesmo tempo saber que aceitar às vezes é tudo que nos resta. Por mais que a gente brigue, que a gente lute, que a gente faça muito esforço, talvez não tenha o que ser feito, talvez não esteja nas nossas mãos fazer alguma coisa diante daquilo. E por isso que a habilidade de aceitação é tão importante e nos ajuda, inclusive, no início de um processo de mudança. Então, mesmo que eu queira mudar e que eu queira lutar por um relacionamento, ou que eu queira organizar as coisas que eu preciso em mim mesma para reverter uma rejeição, é importante que, de certa forma, eu aceite que houve aquela rejeição anteriormente, para que eu possa dar o peso para aquele fato, para que eu possa viver de verdade aquilo que houve na minha vida, né? Aquela rejeição, aquela situação ali tão desconfortável. Se a aceitação é uma questão para ti, eu vou deixar um vídeo aqui no canal que explica o que é aceitação, o que é essa habilidade de aceitação, para que tu possa conhecer
e treinar mais a tua aceitação. O terceiro passo diante de uma rejeição é um passo muito fundamental, que é a gente olhar para nossa autoestima e para o nosso autoacolhimento. Uma autoestima saudável nos preserva de culpabilizações, de exigências indevidas, faz com que a gente possa separar o que é o nosso valor da rejeição e do desejo ou do não desejo do outro. E uma autoestima saudável também nos ajuda a ter mais consciência do que é de fato nossa responsabilidade naquela situação, sem que a gente fique se culpando ou se punindo de forma indevida e injusta. Uma autoestima mais fragilizada pode fazer com que uma rejeição seja muito intolerável, impossível de sentir e que a gente fique preso num looping de autopunição que é tão nocivo, que é tão perigoso. E o autoacolhimento, nesse passo 3 ainda, que é um 2 em 1 aqui, ele nos ajuda a poder acolher a sensação de rejeição, poder validar que é ruim mesmo quando a gente é rejeitada, é frustrante mesmo quando a gente tenta uma vaga de emprego e não consegue, quando a gente faz um processo seletivo e não consegue, que sim, o sentimento de rejeição é muito ruim de sentir, que a gente queria estar pleno, comemorando, vibrando a aceitação, o pertencimento, o amor, e que nem sempre isso está disponível ou é recíproco, que não tem nada a ver com a gente não ser digno de amor, que sim, a rejeição faz parte e o autoacolhimento nos ajuda a olhar para essa frustração, nos ajuda a acolher essa partezinha dentro de nós que está ali ferida, que está machucada, e o autoacolhimento faz isso por nós. É esse abraço, é juntar as pecinhas do nosso coração que foram ali partidas, né? E juntar, poder ter calma para que elas possam cicatrizando, sem com que a gente faça ficar pior aquela situação de rejeição do que a rejeição em si, que já vai ser difícil por si só. O autoacolhimento ainda é importante para colocar um ponto final na crítica excessiva e para que a gente não faça um movimento de rejeição com a gente mesmo, apesar de algo externo ter nos rejeitado. E o quarto e último passo é poder olhar a rejeição ao longo da tua história de vida. Quais são as situações da tua vida onde tu te sentiu rejeitado? Quais são as pessoas ao longo da tua história de vida que tu te sentiu rejeitado? Quais foram as atitudes de pessoas ao longo da tua vida que te fizeram ir para esse lugar de ser ou de se sentir rejeitado? O quanto disso precisa ser ressignificado, ser acolhido, ser vivenciado? O quanto disso não merece um espaço seguro para ser olhado em terapia, para ser olhado com alguém de confiança, alguém que possa te ajudar a ressignificar e te ajudar a virar a chave com relação a essas rejeições antigas. Quando a gente é criança, a gente percebe as coisas com mais sensibilidade, com mais intensidade, e as rejeições que a gente pode perceber quando pequeno, elas costumam gerar esquemas emocionais. Tem um vídeo aqui no canal sobre esquemas, se tu nunca ouviu falar sobre esquemas, eu vou deixar aqui para que tu possa assistir. Mas os esquemas são verdades que a gente carrega ao longo da vida, então lá da infância, da adolescência, ao longo de toda a vida. E algumas situações podem gerar essa ferida de rejeição em nós. Algumas situações repetidas que a gente foi vivenciando ao longo da vida, situações com os nossos pais, mães ou cuidadores. Então é muito importante que a gente possa olhar lá atrás, tentar buscar essas memórias, tentar olhar para a nossa parte criança e para a criança que a gente foi, que talvez tenha ali uma dor de rejeição e que faz uma situação hoje da vida adulta parecer tão grande, tão difícil de ser superada. É comum que crianças que tenham tido pais mais críticos, mais autoritários, mais ríspidos, pais que ficavam apontando sempre os defeitos dela e sempre apontando o que ela precisava melhorar, tenham sido pais que geravam, indireta ou diretamente, essa sensação de rejeição da criança, a sensação de não ser boa o suficiente, a sensação de não pertencer, a sensação de não conseguir fazer parte, não conseguir fazer por merecer para ser amada. E isso tem muito a ver com um esquema que se chama esquema de defectividade, que eu vou deixar aqui a recomendação para que tu possa assistir. Muitas vezes as rejeições que a gente vive na vida adulta se conectam a esse esquema, se conectam com essa dor emocional muito antiga. E por isso que é tão importante que a gente possa ressignificar, que a gente possa olhar para a nossa história de vida,
para que a gente possa virar a chave e deixar o que foi lá atrás, com carinho, sem que seja algo evitativo, sem que a gente coloque ali um pano por cima, mas olhar, ressignificar e fazer uma transição sólida e fortalecida para a vida adulta, mesmo que talvez a gente tenha essa dor, mas olhar para ela com coragem. A rejeição é muito dolorosa, mas ela é inerente da vida. Por isso que é tão importante a gente aprender a lidar, a gente olhar a rejeição como uma oportunidade de conexão com a gente mesmo, como uma oportunidade de entender algumas mágoas, algumas memórias que estão ali precisando ser olhadas, precisando ser entendidas e ressignificadas. E fazer isso de forma amorosa com a gente mesmo e, claro, buscando ajuda sempre que necessário. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e pela companhia aqui pelo canal. Se aumentar o teu repertório de falas mais amorosas e compassivas contigo mesmo é um valor para ti, eu vou deixar na descrição desse vídeo a sugestão do meu e-book chamado Antídotos para Distorções Cognitivas. São pensamentos alternativos saudáveis que nos ajudam a lidar com as rejeições, com as dificuldades, com as intempéries da vida que são comuns a todos nós. Eu espero que esses passos possam te ajudar a lidar de uma forma mais saudável e leve com a rejeição, apesar da dor que ela traz, apesar dos desafios que vêm aí quando a gente vive uma experiência de rejeição. E tu possa olhar para ti mesmo com amor, com carinho, não colocando o teu valor à prova quando tu viver uma rejeição, mas sabendo que é uma experiência humana comum, apesar de que a gente não fala socialmente sobre ela. Se tu gosta dos meus conteúdos, aproveita para ativar o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tem conteúdo e vídeos novos por aqui. Fica aqui o meu convite para que, se tu tenha sugestões, dúvidas ou comentários, que tu possa deixar aqui para que a gente possa ir se conhecendo, conversando e construindo esse canal juntos. Muito obrigada pela companhia, um super beijo e até o próximo vídeo.